Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Estamos aqui hoje, sexta-feira, né? Como está passando rápido a nossa semana. Como está sendo muito rápido, né? Esse ano de 2023. E hoje nós estamos aqui para adquirirmos conhecimento da palavra. Como eu sempre digo, o conhecimento a gente obtém lendo, praticando a palavra do Senhor. E é por isso que todas as tardes, porque eu preciso ter conhecimento da palavra do Senhor. E você também, que tem esta mesma fé, esta mesma confiança no Senhor, esta mesma crença, né? Você também tem que ter conhecimento daquilo que você pratica. Isso serve para tudo, isso serve para doutor, né? Para médicos, para advogados, para pedreiros, né? Pintor. O conhecimento é essencial na vida do ser humano. E nós, praticando a nossa fé, nós temos que ter conhecimento da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Então vamos hoje ler a palavra do Senhor, livro de Números 22, e nós iremos ler hoje um total de 41 versículos da palavra do Senhor. E é um tópico só, que nós vamos falar sobre Balaque e também sobre Balaão, né? E eu tenho certeza que nós vamos adquirirmos conhecimento hoje. Então, vamos lá? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Hoje, sexta-feira, nós vamos estar diante desta palavra maravilhosa aqui, que é a Bíblia Sagrada, e nós vamos estar lendo Números 22. Vamos falar sobre Balaque e Balaão. Amém? Então vamos já à leitura. Números 22 e verso 1, que diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Verso 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amoreus. Verso 3. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Verso 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Verso 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Verso 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se
o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Verso 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Verso 8. E ele lhe disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficarão com Balaão. Verso 9. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Verso 10. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo, verso 11, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Verso 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é. Verso 13. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Verso 14. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Verso 15. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais homens do que aqueles. Verso 16. Os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Verso 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Verso 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequena ou grande. Verso 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Verso 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vier chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Verso 21. Então Balaão se levantou pela manhã e alboldou
a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Verso 22. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Verso 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada nas mãos, pelo que se desviou-se. Deixa passar o caminhão aqui. Vamos lá. Agora é a moto. Verso 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Verso 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Verso 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Verso 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? Verso 29. E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Verso 30. E a jumenta disse a Balaão, vou ler de novo, verso 30. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Verso 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Verso 33. Porém a jumenta me viu
e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviará de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Verso 35. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Verso 36. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. Verso 37. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Verso 38. Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura, poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Verso 39. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Verso 40. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Verso 41 e final. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. Interessante nesta passagem bíblica, a gente que já ouviu falar de Balaque, a gente que já ouviu falar, de Balaão, e hoje nós estamos exatamente nos deparando com esta situação. Aí você vai entender, porque muitas das vezes a gente ouve muitas frases, dizendo que Deus aparece, que é o anjo do Senhor. Eu já vi até pessoas dizer que Deus tinha aparecido, a jumenta, mas você vê que o texto coloca que o anjo do Senhor apareceu à jumenta. Por causa do quê? Por causa de uma desobediência de Balaão. O texto coloca para nós que certo dia, o povo de Israel, eles saindo da onde eles estavam, eles acamparam-se ali perto de Moabe, ali perto de Jericó, perto do Jordão. E o texto vai dizer para nós que Balaque, ele olha aquele povo ali de frente para com ele. Balaque, ele teme, ele fica desesperado. Olha o desespero de Balaque. O desespero de Balaque era
que aquele povo vai entrar na minha terra, porque ele já sabia que esse povo estava vindo, né, do Egito. Ele já sabia que esse povo já tinha passado por Moabe, né? Já tinha passado por aqueles lugares ali, e o povo tinha feito alguns estragos, né? Porque você lembra que os israelitas, eles feriram, né, o rei de Moabe e de Bazã, né? Por causa de vamos dizer, uma contradição ali, não aceitaram, né, que eles passassem por dentro da sua cidade, pelas suas ruas, e aí foram com mão de ferro para tentar atacar o povo de Israel, e aí daquele que mexe com o povo de Deus. Você vai ver que esse texto que nós estamos aqui, Balaque, ele coloca no coração dele o seguinte: olha, se eu deixar esse povo fazer o que fizeram em Moabe, se eu deixar este povo realizar o que eles fizeram lá, vai ser complicado. Aí bate um estralo, né, em Balaque. Eu vou mandar mensageiros para Balaão. Porque, segundo o texto que nós lemos aqui, Balaão, ele tinha o seu poder, vamos dizer assim, a graça, né, sobre a tua vida, de todos aqueles que ele abençoar, será abençoado. E todo aquele que ele amaldiçoar, seria maldiçoado. Então você observa que Balaque, ele chama os seus homens e envia os seus homens, né, os anciões de Moabitas e os medianitas, e ele pega e envia para falar lá, né, com Balaão. Balaão, dá um pulinho aqui, né, vem amaldiçoar esse povo, porque tu amaldiçoando, eles não serão abençoados. Eu acho tão interessante que quando aqueles anciãos chegam até Balaão, o texto vai dizer para nós que Balaão, ele não fala uma só palavra. Ele pede para os príncipes, né, que estavam ali, que vieram a mando de Balaque, que passasse a noite. Não passe a noite aqui, porque aquilo que o Senhor me disser, né, eu vou falar para vocês, porque até agora, nada. E o texto vai dizer para nós, irmãos, que ali eles passaram a noite. Aqueles príncipes dos Moabitas ficaram ali com Balaão. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 9: Então veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo. E o texto vai dizer no verso 11: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Né? Balaque falando estas palavras para Balaão. E Balaão, né, com certeza, mostrando para o Senhor nosso Deus a causa por que aqueles homens estavam ali. Quer dizer, Balaão automaticamente não sabia absolutamente nada, mas Deus já sabia. O plano, né, o plano de Balaque era exatamente acabar com o povo de Deus, o povo de Israel. Balaão, fala somente uma palavra aí para amaldiçoar esse povo, vem aqui. E o texto vai dizer para nós, irmãos, que a resposta do Senhor nosso Deus foi essa: não irás com ele, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito és. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilhas quando nós andamos na fidelidade para com Deus,
quando nós andamos na sinceridade para com o Senhor nosso Pai, a gente tem uma proteção a mais. Balaque talvez não conhecia aquele povo, não sabia qual era a razão daquele povo de passar por tantas situações, mas sempre sair dessas situações vitorioso. E o texto vai dizer para nós, Balaão pela manhã, ele se coloca de pé, ele levanta, e ele vai aos príncipes, de Balaque e manda uma resposta. Vai lá, fala para Balaque que não vou poder ir, porque o Senhor recusa-me deixar ir com vocês. Mas Balaque era um homem poderoso, era um homem que teria uma recompensa muito grande para dar para Balaão. E o texto vai dizer para nós que Balaque, ele envia novamente outros, dos seus príncipes, ele envia mais homens ainda do que aqueles que ele tinha enviado. Na mente de Balaque, não tem como Balaão recusar a minha proposta, porque eu posso abençoar ele, eu posso restituir ele, na mente de Balaque. E certa feita, estes novos homens, que ele mandou para tentar convencer Balaão, eles foram lá com umas propostas melhores, bem melhores do que a do primeiro que ele mandou. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor vai dizer que não foi aceito. O verso 17 vai dizer que Balaque mandou dizer para ele: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Como é que vai amaldiçoar um povo que Deus abençoou, meus irmãos? Essa maldição, ela seria até ao contrário, na vida tanto de Balaque quanto na vida de Balaão. E aí, quando o texto coloca para nós no verso 18, então Balaão respondeu aos servos, de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor. Ele sabia que o Senhor nosso Deus já tinha falado com ele, para que ele não acompanhasse aquele povo. E Balaão fala: ainda que me dê a sua casa cheia de riqueza, prata, ouro, ele não ultrapassaria o mandado do Senhor nosso Deus. E aí você vai ver que o texto vai dizer para nós no verso 19. Mais uma vez, Balaão fala para aqueles príncipes, aqueles homens de Balaque: olha, não vão embora não, fique aí esta noite, porque para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Balaão fala para eles: olha, dorme aí, porque aquilo que o Senhor me falar, eu direi a vós. E você vai ver que no verso 20, veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. E aí o texto 21, então Balaão se levantou pela manhã, abardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Eu quero que você entenda que Balaão, ele já começa
ao primeiro passo, transgredir, já que causa a ira de Deus sobre Balaão. O texto vai dizer que o anjo do Senhor... O texto vai dizer que o anjo do Senhor aparece por 3 vezes para a jumenta e Balaão não enxergava aquela situação. Desviava do caminho, Balaão descia o reio, naquela jumenta para que ela andasse. Até que o Senhor, nosso Deus, viu que Balaão, a visão de Balaão não estava funcionando, vamos dizer assim, uma visão espiritual. O texto coloca para nós que depois de ter espancado já por 3 vezes, Balaão, ele ouve algo diferente. A jumenta falando com ele. E a jumenta fala: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer contigo? E aí Balaão responde: não. Verso 31. Então o Senhor, ele abre os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho. Eu quero dizer para você, meu irmão, a melhor coisa da nossa vida é quando nós direcionamos a nossa vida ao Senhor. Você vai ver que por toda essa situação, Balaão, ele não via. Ele não via o anjo, mas a jumenta via. E Balaão, não entendendo absolutamente nada, espancava aquela jumenta. A palavra do Senhor vai dizer no verso 34, então Balaão disse ao anjo: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, torna-me-ei. Aí o verso 35, o Senhor disse, o anjo do Senhor, disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com este homem, com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. É para ir, então a gente vai, Mas você vai lá e você vai falar somente aquilo que eu te falar. O verso 36, ouvindo, pois, Balaque, que Balaão estava realmente no caminho, ele sai até a cidade de Moabe, em que está no termo de Arnon, da extremidade ali, e Balaque disse a Balaão: porventura, eu não enviei diligentemente chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu te honrar? Quer dizer, Balaque, ele estava ali ele era o bambambam, Ele sabia que ele poderia dar, ele poderia fazer ali Balaão ficar rico, mas quando Balaão abre a sua boca, o texto vai dizer, verso 38, então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E aí você vai ver que o texto, vai dizer para nós, no verso 41, e sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e fez subir ao altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. O que Deus iria exatamente, transmitir ou falar para Balaque, que não teria como amaldiçoar
o povo de Israel. Mas segunda-feira nós vamos dar continuidade ao texto aonde Balaque edifica 7 altares. E você vai ver que o texto vai prosseguir. Então é maravilhoso nós darmos ouvido à voz do Senhor, nosso Pai. Então que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, né, para você e toda a sua família, ótimo sábado, ótimo domingo, e segunda-feira nós estaremos aqui na nossa live em família, juntamente com o pastor Adão. Amém? Eu quero neste momento fazer uma oração a todos vocês que têm inscritos, né, no canal Tempozio, todos vocês que têm comentado, né, nos nossos vídeos, que o Senhor possa grandemente derramar bênçãos e vitórias sobre a tua vida. Amém? Então vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua resposta, Senhor, nesta tarde. Abençoa, Senhor, este lar, abençoa esta família. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas, Pai, sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, sobre este lar, sobre esta família. Eu peço a Ti, Pai, abra o nosso entendimento para com a Tua palavra. Abra o entendimento deste irmão, desta irmã. Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos dar graça, nos dar força, para cada dia mais nós estarmos aqui meditando na Tua palavra, porque é uma necessidade nossa, Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, nos fortaleça cada vez mais, por mais que venham as lutas, por mais que venham os problemas, por mais que venham os momentos difíceis, mas eu peço a Ti, nos dai graça, fortaleça a nossa vida, é o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Já neste domingo, né, é dia dos pais, né? Agora hoje é o carro do queijo, ó. Hoje é o carro do queijo. Cada dia é um carro que passa aqui na nossa live, né? Aí, ó, provolone, queijo bom. Amém? Então, meus amados, eu quero aproveitar e quero desejar a todos os papais feliz Dia dos Pais, né? Porque depois da manhã, domingo, vai ser o Dia dos Pais, não que seja, vamos dizer, o único Dia dos Pais, não. O Dia dos Pais é todo dia, né? É todo dia que o pai, ele tem que dar seu jeito, ele tem que se virar, né? O pai... É uma data comemorativa. A Lília está falando aqui que é apenas uma data comemorativa, mas Dia dos Pais é todo dia. Pai não tem folga, né? Pai não tem folga. Pai e mãe não tem folga. A hora que o filho gritar lá, a hora que o filho falar, o pai e a mãe tem que estar nativa, né? 24 horas. E é 24 horas, né, Lília? Porque quantas vezes, hoje não, graças a Deus, mas quantas vezes, né, a gente tivemos que ficar se revezando para dormir, né? Quando as crianças é pequena, né? Aí a criança... Adriel, que é mais novo também, né? Hoje depende de mim. Até hoje, né? Eu também dependo de você, filha. A verdade é essa. Então, quer dizer, nós não, pai e mãe não tem folga, né? Mas aí a gente vê que a parte comercial, né, tem que botar alguma data para se dar bem, né? Então, é o Dia dos Pais. Então, a todos os papais, ao meu papai, né, o pastor Adão Guilherme Domingos, que Deus abençoe grandemente a vida dele, que ele prossiga cada vez mais e que Deus continue dando força, né? Apesar dos 78 anos, né, ele se acha um garotão, né? Ele se acha ainda que é novo, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, e de vez em quando a gente tem que estar despertando ele, né? Pai, o senhor não tem mais 40 anos, não. O senhor já tem 78 anos e tal, mas ele não, ele... Se deixar, ele prega todo dia, todo dia. Então, meus amados, que Deus abençoe grandemente a tua vida, fiquem todos na paz do Senhor. Só quero dizer que tenha uma ótima final de sexta-feira,
um sábado abençoado, um domingo de bênção na tua vida e segunda-feira estaremos aqui com o nosso compromisso, que é ler a palavra do Senhor. E desta feita nós vamos estar lendo na segunda-feira Números 23. Balaque edifica 7 altares, né? Então, a gente verá aí mais para frente. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos. E permitindo o Senhor nosso Deus, continue aí no canal Tempozil aí, que nós estaremos colocando mais vídeos para vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Segunda-feira, permitindo Deus, nós estaremos aqui em nome do Senhor. Deus abençoe a todos.